Muito bem, voltamos agora para ficar. Quero te dar as boas-vindas a esse protocolo transformacional. Nós vamos fazer um resumo, melhor dizendo, do que nós vamos abordar ao longo dessas próximas 9 semanas ou desses próximos 9 módulos. É importante ressaltar que emagrecer hoje não é só estética, é um chamado de sabedoria para que você possa emagrecer de verdade. É um chamado ao cuidado com o corpo e com a alma. E é isso que nós temos compreendido. Não adianta nós olharmos só para a parte fisiológica, para a parte física, se não olharmos de forma integral. Por isso, quero te desafiar a caminhar conosco, de mãos dadas, ao longo dessas 9 semanas introdutórias, porque você pode estar no protocolo semestral ou no protocolo anual. Mas essas primeiras 9 semanas, elas são padronizadas. Para quê? Para que a gente possa dar esse start no seu protocolo de emagrecimento, no seu processo de emagrecimento, para que a gente possa dar essa alavancagem no seu processo de emagrecimento. Mas é muito importante que você tome consciência de que isso é muito mais do que a gente imagina ser, tá? Então, o processo, ele vai gerar em nós um poder de autoconhecimento. Então é importante que a gente, no momento que a gente decide dar esse passo de ser mais saudável, de emagrecer, de resgatar a autoestima, de se reconectar com a nossa essência divina, nós vamos precisar desenvolver esse autoconhecimento. E esse é o ponto de partida. Por isso nós dizemos que o ponto de partida para esse processo transformacional, ele não está na balança, ele não está na dieta, ele não está no espelho, ele está dentro de você. Então, emagrecer de verdade é mais do que reduzir medidas, é mais do que um número na balança, é uma jornada de reencontro, é uma jornada de autopercepção, de se ouvir, de se respeitar, de se amar, de se sentir, de se ver. E dentro desse protocolo, nós vamos desenvolver isso com você, lado a lado com você. E o convite não é apenas para perder peso, mas é para resgatar a sua essência, resgatar a sua identidade, resgatar o seu valor, resgatar o seu equilíbrio, guiado com sabedoria, pela sabedoria divina, pelo autoconhecimento que transforma. E aí você vai entender que se cuidar não é vaidade, é uma responsabilidade espiritual. É isso que nós queremos trazer para você aqui. Como você pode ver aí na tela, aqui do lado, né? No primeiro capítulo nós vamos falar sobre o corpo como templo. Mas como isso? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Emagrecer é uma jornada de sabedoria e de equilíbrio. O seu corpo, ele não é um depósito de culpa. O seu corpo, ele não é uma máquina para ser explorada. Não, o seu corpo, ele é templo. Templo do Espírito Santo. O seu corpo, ele é sagrado. O seu corpo, ele é digno de respeito, ele é digno de cuidado. E cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar do movimento, cuidar da saúde emocional não é opcional. Quero deixar isso bem claro para você. Para você que entende o chamado divino, fazer tudo isso não é opcional, é um chamado de Deus para a sua vida. Então é importante que nós venhamos trazer esse equilíbrio, porque esse equilíbrio ele também é uma forma de adoração. Nós conceituamos adoração ao cântico, não, adoração é um estilo de vida, é um autocuidado, é uma espiritualidade prática. Não é só uma religiosidade, não é só participar de uma reunião, não, é viver como estilo de vida. No segundo capítulo, nós vamos aprender e descobrir a diferença de emagrecer e perder peso. E aí você vai ativar essa sabedoria para vivenciar esse processo com toda a integridade. Perder peso é matemático. Sabia disso? Pois é, emagrecer de verdade é inteligente, é integral, é consciente. Emagrecer envolve mudar hábitos, envolve mudar crenças, envolve mudar padrões emocionais, envolve se conhecer, se amar, se entender, envolve se ver, se perceber. Não é apenas uma meta estética, não. Ele é um processo de restauração. Restauração do relacionamento com a comida, do relacionamento com o corpo e principalmente do relacionamento com Deus. E é isso que nós queremos trazer para você aqui. Já no capítulo 3, como você pode ver aí, nós vamos falar sobre por que é tão difícil emagrecer.
E aí você vai aprender essa batalha entre a carne e o espírito, porque a dinâmica aqui é unir a ciência, a fé, a gestão emocional, para que de fato nós possamos transformar-nos de dentro para fora. E aí, dentro desse módulo 3, nós vamos dinamizar esse processo, porque o desejo por mudança ele é forte, mas tem uma resistência também. Eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador, mas a gente quer trazer essa consciência para que você possa fazer a sua escolha de forma consciente, respeitando a si mesmo. Então existe uma guerra entre impulsos emocionais, entre traumas alimentares e um espírito que está cansado de tentar, cansado de falhar, cansado de fracassar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que com discernimento espiritual, com sabedoria, com entendimento, com autoconhecimento e com principalmente muita fé, você vai vencer essa luta, você vai avançar, você vai vencer e você vai crescer e amadurecer. E aí, é muito importante que você não precisa fazer isso sozinha, você não precisa lutar sozinho, porque Deus quer te fortalecer nessa jornada, Deus quer te dar a direção para que você viva essa jornada da forma mais prática possível, e é para isso que nós estamos aqui, para juntos nós segurarmos na sua mão e trilharmos essa jornada. Como você pode ver, como eu mostrei para você anteriormente, a nossa foto, eu e a minha esposa, chegamos a pesar mais de 200 quilos, emagrecemos e permanecemos magros por mais de 14 anos. E nós não fazemos isso simplesmente porque nós somos consultores de um programa. Não, nós fazemos isso por um propósito, porque nós entendemos que tem algo muito maior, que tem algo muito melhor, que tem algo superior. E é sobre isso que eu quero trazer para você já nesse primeiro momento, para que você tome consciência de todo esse potencial que reside dentro de você, potencial de decisão, potencial de escolha e potencial de ação. Então, você não precisa fazer isso sozinha, você não precisa passar por esse processo sozinho, por isso nós estamos aqui com você. Se você ainda não se inscreveu em um dos protocolos, aproveite essa oportunidade. Nós temos o semestral e temos o anual, você escolhe, mas se você já está aqui dentro, parabéns pela sua escolha. Eu quero desafiar você a trazer alguém para vivenciar isso com você, convide alguém para passar pelo processo com você, indique alguém para que venha vivenciar essa experiência, e aí nós vamos juntos criar uma rede, uma teia poderosa, e vai ser um movimento transformacional, e você faz parte desse movimento, nós fazemos parte desse movimento, ok? Então, Deus ele quer te fortalecer, Ele quer te dar essa direção para você vencer essa jornada. No capítulo 4, nós vamos aprender sobre só diminuir calorias não basta. Nós vamos aprender sobre a sabedoria do corpo e a armadilha das dietas radicais. Você já deve ter feito muitas dietas, você já tem muitas tentativas. Talvez você tentou muitas coisas e até por um momento obteve êxito, mas a médio prazo não conseguiu manter esse resultado. Então, reduzir a caloria, reduzir o que se come, sem ouvir o corpo, é como tapar o sol com a peneira. Sem ouvir a mensagem que o corpo está querendo dizer para você, é como tapar o sol com a peneira. Dietas radicais, elas ignoram essas emoções, elas ignoram os hormônios, elas ignoram a sua mente, elas ignoram o seu histórico de dor. E aqui dentro, a nossa missão é trazer essa consciência para que você possa olhar para você com amor, com respeito, com carinho, mas principalmente com responsabilidade. Por isso, tem as atividades, tem as videoaulas que são gravadas, que vai ser muito importante que você assista, mas tem as atividades, e é nessas atividades que vai ser dinamizado o processo, que vai ser maximizado essa aprendizagem que você está tendo dentro dessa videoaula. E lá nós vamos aprofundar um pouco mais com você, para poder olhar realmente para como você significou tudo o que você viveu até aqui. Afinal de contas, o seu corpo, a sua célula, ela tem uma sabedoria. E quando você escuta o seu corpo, quando você escuta as suas células, você percebe a mensagem que eles estão dizendo. Eles vão responder com saúde, eles vão te dar mais vigor, vai te dar mais energia. Então não é só sobre comer menos, não é só sobre parar de comer isso ou parar de comer aquilo, é sobre nutrir melhor, é sobre nutrir com consciência, é sobre nutrir com conexão. No capítulo 5, desses primeiros 49 dias, nós vamos trabalhar sobre encontrando a motivação na sabedoria divina. Por que emagrecer? Por que emagrecer? Por que eu quero emagrecer?
Porque emagrecer por estética pode até começar o processo, pode até ser o primeiro passo, mas só a motivação alinhada com a identidade, com os valores eternos, é que vão sustentar você nessa jornada. Porque se você pegar e ficar só no por estética, você não vai chegar ao final, você não vai alcançar o seu objetivo, que é ser saudável. Não é somente emagrecer. Então nós precisamos encontrar motivos fortes que possam nos impulsionar a ir mais longe. Por que você quer emagrecer? Para que você quer emagrecer? E aí quando essa resposta, ela nasce da verdade, ela nasce da missão, ela nasce do propósito e da vontade de exaltar a Deus, de glorificar a Deus com o corpo, com a minha vida, o caminho ganha força. A caminhada ganha força, ganha velocidade. Porque motivação que vem do alto, ela não esgota, ela transforma. Vou repetir para você não esquecer. Motivação que vem do alto, ela não esgota, ela transforma. E é isso que nós ativamos lá atrás, quando nós decidimos vivenciar o processo com totalidade. Nós decidimos que não é só a motivação para emagrecer para o casamento, emagrecer para ir para a praia, emagrecer para ir para um evento da igreja. Não, é ser saudável para a vida, para exaltar e glorificar aquele que me deu a vida, aquele que me criou, porque ele está em mim, ele habita em mim. No capítulo 6, nós vamos trabalhar sobre estética ou saúde. No 5, nós falamos sobre o porquê emagrecer. No 6, a gente vai falar sobre estética e saúde. É onde nós vamos descobrir o verdadeiro propósito do seu corpo. É importante ressaltar que o corpo ele é um instrumento e não um ídolo. Tá? Ele é um instrumento e não um ídolo. Muitas vezes nós estamos transformando ele em um ídolo, idolatrando o corpo. Não é bem isso. Nós precisamos olhar com consciência. Ele é um instrumento, não um ídolo. E é por meio dele que eu vivo, que você vive, que nós vivemos. É por meio desse corpo que nós servimos. É por meio desse corpo que nós amamos. É por meio desse corpo que nós movimentamos, abraçamos e exaltamos aquele que nos criou. Então, buscar saúde e não uma aparência perfeita, e não um corpo perfeito, isso é libertador, isso é transformador. Porque a verdadeira beleza, ela é o reflexo da saúde espiritual, emocional e física balanceada, equilibrada. Isso sim é verdadeira beleza. No capítulo 7, nós vamos falar sobre a verdade do emagrecimento rápido. E aí nós vamos desafiar alguns mitos através da sabedoria divina. E aí é muito importante, tá? Que você tenha uma Bíblia em mãos, que você tenha acesso à Bíblia, porque nós vamos ter leitura, nós vamos ter dinâmica bíblica, para que você possa, não é só o que eu estou dizendo, não é só o que a pastora está dizendo, não é só o que os nossos treinadores estão dizendo, não, é aquilo que a Bíblia está dizendo. E aí é importante que a gente tenha consciência que essas promessas de peso rápido, elas são como casas na areia. Tá? Lembra de Jesus falando sobre isso? Elas parecem firmes, parecem funcionar, parecem dar certo, mas elas não sustentam a alma, elas não sustentam a sua essência. Então o emagrecimento verdadeiro ele não acontece na pressa, ele acontece na profundidade da transformação. E aí eu vou citar muito esse texto, Romanos 12, 2, e não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a sabedoria divina, ela nos convida à paciência, à constância e também à verdade. A verdade que liberta, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso aqui não é sobre religião, não é sobre igreja X ou Y, é sobre a espiritualidade, é sobre nós ativarmos essa espiritualidade, é sobre nós nos reconectarmos com a nossa essência. E aí não se trata de velocidade, mas de consistência, de consciência e de propósito. Eu lembro que eu falei uma vez para um cliente, eu disse assim, parar não acelera o processo, continue. Vamos continuar, vamos avançar, e é isso que eu digo para você. Vamos dar o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo, até que você chegue lá onde você desejou. No capítulo 8, tá? Nós vamos falar sobre por que as dietas não funcionam. É muito importante que você tome consciência sobre isso, para que nós possamos trazer isso a partir da sabedoria divina. Por que as dietas não funcionam? No aspecto espiritual, por que elas não funcionam? Porque as dietas prendem. As dietas, elas são prisões. Elas funcionam como prisões e a sabedoria, ela liberta.
A sabedoria, ela transforma. Por isso que as dietas não funcionam. Então, a maioria das pessoas não precisa de mais uma dieta. Elas precisam de cura emocional, elas precisam de cura mental, elas precisam de cura espiritual para fazer as pazes consigo mesma, fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com Deus, fazer as pazes com o seu próprio corpo. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa ser livre e não mais controlada. Isso começa com uma decisão, isso começa com uma ação prática. E é por isso que nós estamos aqui com você, para juntos trabalharmos e dinamizarmos esse processo, para que você possa viver essa transformação em totalidade. Deus quer te ensinar, te direcionar a comer com prazer, com consciência, mas também com domínio próprio. E isso sim é libertação, isso sim é transformador, isso sim vai promover esse nutrir de dentro para fora, vai promover essa nutrição emocional, espiritual e física. E aí nós fechamos essas primeiras 7 semanas, esses primeiros 49 dias, e aí nós vamos fazer a nossa avaliação, nós vamos concluir aqui essa introdução, né, dessas primeiras 7 semanas. E aqui você já vai estar celebrando os seus resultados, você já vai ter resultado. A cada semana, lembrando, a cada semana nós vamos celebrar o resultado. Você vai gravar um vídeo, você vai gravar um áudio, você vai falar alguma coisa sobre como você se sentiu sobre esse processo transformacional, porque nós precisamos celebrar esses micros resultados. Mas aqui, nesse fechamento, para irmos para o próximo módulo, para irmos para o próximo passo, nós vamos decidir escolher cuidar de nós mesmos, entendendo que isso é um ato de amor, que isso é um ato de fé, que isso é um ato de consciência. Afinal de contas, ao longo dessas 7 semanas, nós temos entendido que cuidar de nós mesmos é um ato espiritual, é dizer sim para a vida, é dizer sim para a saúde, é dizer sim para a missão que nós carregamos, para a missão que você carrega, para o propósito pelo qual você foi chamado. É parar de fugir de você mesma, é parar de fugir do seu propósito e assumir o protagonismo da sua história, assumir a sua responsabilidade, não por culpa, não por cobrança, mas por consciência, por honra, por gratidão ao Deus que te criou, ao Deus que te chamou e ao Deus que te sustenta. Então entenda uma coisa, o protocolo Emagrecer Comendo tem se transformado, isso mesmo, e agora ele é um chamado para que nós possamos voltar para nós mesmos, para que nós possamos voltar para Deus, para que nós possamos voltar para o propósito original, para que nós possamos ser devolvidos a quem nós somos de direito. Faz sentido isso para você? Você não está apenas emagrecendo, você está nascendo, renascendo, com sabedoria, com verdade e com amor. Essa é a nossa missão aqui dentro. Então, eu quero encerrar isso daqui, encerrar essa videoaula com essa consciência, para que você possa decidir com clareza. Se você ainda não se inscreveu, essa é a sua oportunidade. Semestral ou anual, 6 meses ou 1 ano, você escolhe, tá tudo bem, tá? Escolhe aí, se você já escolheu, parabéns, porque você entendeu esse chamado de Deus, para que você possa ser quem você nasceu para ser, para que você possa ativar essa sabedoria e emagrecer de verdade. É um chamado ao cuidado com o corpo, ao cuidado com a alma, ao cuidado com o seu espírito. Você não precisa passar por isso sozinho. Nós estamos aqui com você. Vamos para o próximo passo? Ok, então aguarde o seu vídeo aqui, contando como foi essa introdução, quais resultados você teve. E vamos para o próximo passo. Nos encontramos na próxima videoaula.